Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia, uma boa semana, Badazinho, tudo certo? Tudo tranquilo. Foi tranquilo o fim? Foi tranquilo, melhor ainda com a vitória da Chapecoense. Coisa boa, né? Fechou o domingo de forma muito positiva com a vitória do Verdão, mas o final de semana foi bom. Tranquilinho. É isso aí. A Chape venceu o Criciúma no primeiro clássico catarinense da Série B. Um jogo grande e com destaque para o meia Giovanni Augusto. O camisa 10 foi decisivo para a vitória do Verdão. Um grande clássico do futebol catarinense e que tem história e também bons personagens. No capítulo 2025 deste duelo, Mailton quis entrar cedo no hall de atletas que fizeram a diferença. Com 1 minuto de partida, o Verdão trabalhou bem a bola pela esquerda e Giovanni Augusto encontrou Mailton. Ele teve tranquilidade para abrir o placar. Um gol cedo que mudou a dinâmica da partida. O Criciúma até controlou bem a posse de bola, mas teve dificuldade para levar perigo para Léo Vieira. Diferente da Chape, que poderia ter ampliado neste contra-ataque, mas Marcinho errou o passe. O atacante teve nova chance. Depois do cruzamento de Walter Clar, ele cabeceou em cima do goleiro. E daí o Criciúma achou uma brecha. No lançamento longo, a defesa estava desmontada. João Carlos chutou firme para empatar. O Verdão não se abalou, voltou para o segundo tempo em busca da vantagem. Jogos grandes, importantes, como esse clássico estadual, alguns jogadores gostam de aparecer e se destacam mais. É o caso do meio-campista Giovanni Augusto. Além da assistência no primeiro gol, ele voltou a aparecer na etapa final e, mais uma vez, com passe para gol. Carvalheira disputou a bola por cima e o camisa 10 foi inteligente para deixar Mário Sérgio na cara do goleiro. O artilheiro do Verdão não desperdiçou. Nós formamos um grupo com fome de vencer, de crescer profissionalmente e com um perfil de atleta, de atacar muito espaço, de velocidade, de aceleração, desaceleração, que é uma tendência do futebol moderno e que é uma tendência pensando também nessa grama sintética, que é um jogo muito rápido. O jogo seguiu com oportunidades. Bruno Leonardo ganhou a disputa por cima, mas cabeceou para fora. Do lado do Criciúma, Juninho errou o alvo no chute colocado. A melhor chance do Tigre empatar foi com o Eric Popó, que estava livre, só que ele errou, para a sorte do Verdão. Rafael Carvalheira ainda mandou por cima o chute de perna esquerda. E depois de um contra-ataque, ele também errou o alvo. A gente valoriza muito esses 3 pontos, mas a nossa equipe ela tem margem ainda de crescimento. Então, fazer uma avaliação muito fria, equilibrada, porque nós temos ainda essa margem de crescimento dentro do sistema. O Verdão volta a entrar em campo na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Que vitória boa, né? Baita vitória, um bom jogo, um jogo muito disputado, os dois times precisando vencer. O empate não era bom nem para a Chapecoense nem para o Criciúma. A Chapecoense começou bem, a gente viu o resumo do jogo aí, logo a 1 minuto pouco já fez 1-0, uma bela jogada, cara, que bela jogada. Se é uma jogada dessa aí na Série A, ia repercutir muito. O lançamento do Bruno Matias, o Walter Claro colocou no peito, no chão, tocou para o Giovanni Augusto, passe para o Mailton fazer o gol. E depois disso, a gente vai ver os lances aí, ó. Esse tipo de gol não pode perder, né, cara? Isso aí decide a partida. O Marcinho errou o passe pro Mário Sérgio, tocou muito na frente. Acerta o passe que o Mário Sérgio entrava com bola e tudo. E aí também. E aí também. Walter Claro, que baita partida do Walter Claro. Marcinho de cabeça, mérito pro goleiro Cauã, claro, mas ele tira um pouquinho do goleiro, ele fazia o gol. Então, 14 minutos era para estar 3-0. Aí a Chapecoense começou a recuar, o próprio Dalpozo admitiu isso, baixou as linhas, começou a dar campo pro Criciúma, o Criciúma foi lá e empatou. Mas no segundo tempo o Chapecoense voltou melhor de novo, marcando mais na frente. Tá aí, ó, a bola dividida e ganha no meio de campo, Carvalheira deu tapinha e o Giovanni Augusto, que grande atuação do Giovanni Augusto, deixou o Mário Sérgio cara a cara e aí o artilheiro não perdoou. Meteu no meio das pernas do Cauã para fazer 2-1 e depois disso o jogo se acalmou, a Chapecoense marcando mais forte, marcando mais alto. Só teve uma situação perigosa que foi essa aí do glorioso Eric Popó.
chutou para fora. Perdeu a única chance que o Criciúma criou no segundo tempo para empatar. E depois disso, o Chapecoense chegou várias vezes, mas mais administrou do que se expôs, do que correu riscos, segurou a vitória com certa tranquilidade até e conseguiu 3 pontos importantíssimos, que era fundamental para a Chapecoense melhorar na tabela de classificação e ter mais tranquilidade para a sequência da Série B. Então foi um bom jogo, uma boa atuação da Chapecoense, uma atuação consistente. O Dalpozo variou o sistema de jogo durante a própria partida, e isso aí é sinal de treinamento, porque soube, nos momentos que o Criciúma foi melhor, voltar um pouquinho atrás para marcar, para se defender com segurança, mas foi buscar a vitória incontestável, venceu o time que foi melhor, o time que jogou melhor e que merece uma posição melhor também na tabela de classificação. Parabéns aos mais de 6 mil torcedores que estiveram presentes na Arena Condá, Gilmar Dalpozo, comissão técnica, jogadores, uma belíssima vitória contra um adversário de tradição, que é o Criciúma. Foi um jogo bem legal, né? Quem esteve lá pôde acompanhar de pertinho. Era para ter sido até mais esse placar aí. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B, como ficou depois dessa vitória da Chape. O Chapecoense está ali na 8ª posição, com 9 pontos. É claro, tem alguns times que ainda vão jogar nessa rodada, né? Mas a maioria acima da Chapecoense. Tem Avaí e Goiás, tem Cuiabá e CRB e tem o Vila Nova contra o Atlético. Mas o que tem que se destacar, por exemplo, a Chapecoense está na frente de um Atlético do Paraná, que tomou 4 ontem do Botafogo de Ribeirão Preto em Curitiba, mandou o Maurício Barbeiro embora, é o time que a Chapecoense vai enfrentar quinta-feira. O América Mineiro, que é também candidato ao acesso, está atrás da Chapecoense. Temos ainda ali o Atlético de Goiás, que normalmente é um time que incomoda ali na frente, também atrás. E tem o próprio Novo Horizontino, que é outro time que nos 2 anos anteriores bateu na trave 2 vezes, quase subiu. Então é uma posição de destaque, 8ª colocada, com 9 pontos, 50% de aproveitamento. Uma campanha muito boa, né? Tem muita coisa pela frente ainda, mas é tipo de vitórias assim que nos dão uma esperança desta Série B tranquila, que a gente tanto quer, que a gente tanto espera. Então, quando se ganha, nem tudo está certo, quando se perde, nem tudo está errado, e o Gilmar Dalpozo falou isso, né? Mas vai enfrentar um Atlético em crise e quem sabe conseguir mais um resultado positivo fora de casa contra um dos grandes desta Série B. Mas ontem o time teve um desempenho assim, taticamente, tecnicamente, com muita garra, com muita raça, jogando com intensidade. Parece que se adaptou bem ao gramado sintético, que é um gramado diferente, é um gramado onde a bola corre mais. E a intensidade é que agradou também. Então foi uma bela vitória ontem, mas sem exagero nenhum, sem euforia exagerada, com muita calma, vamos em frente, seguindo na Série B, porque quinta-feira tem esse jogo difícil contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. É isso aí. Na frente do Criciúma, inclusive, a Chapecoense está na frente, bem na frente, já estava na frente. Investimento bem maior e... O investimento muito alto, caiu, né? O técnico Zé Ricardo, mandaram o Zé Ricardo embora, o Atlético Paranaense também mandou o técnico embora. Barbieri, então, Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri. Então, é uma campanha aí que nesse momento precisa de reconhecimento. Se a gente criticou contra o Vila Nova e caiu posições na tabela, recuperou em casa, fez o dever de casa, como a gente esperava que fosse.